E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo nas caras aqui de volta depois de um tempo? Inclusive, o último vídeo era falando que eu estaria de volta pro YouTube, né? Eu voltaria a produzir pro YouTube. E eu postei esse vídeo no finalzinho do ano passado e 2026 já chegou com os dois pés na porta na minha vida, assim. E na numerologia, 2026 é um ano 1, é um ano de recomeços, então tudo que era pra ter ficado na sua vida ficou em 2025. Eu tive que lidar com muitas coisas nesse começo de ano, e aí agora nesse mês de fevereiro foi meu aniversário, carnaval, então agora as coisas estão ficando mais tranquilas e eu pretendo voltar a produzir pelo menos uma vez por semana pra cá. E todas essas situações e mudanças da minha vida me trouxeram a fazer esse vídeo, vocês já leram aí no título, né? Então eu vou discorrer um pouco sobre esse assunto, porque é algo que eu tô refletindo, é algo que eu já li pela internet, e eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre isso. E é uma coisa que, sinceramente, eu queria ter aprendido muito antes, assim, eu cheguei até a me culpar por conta disso, mas a gente só aprende aquilo que o tempo ensina, né? Não tem como a gente se cobrar pra saber de uma coisa que a gente só aprendeu por conta do nosso erro. E eu entendi que simplesmente tem coisas que não são pra você, não importa o quanto você se esforce, o quanto você planeja, o quanto você queira fazer dar certo, o quanto você invista. Se aquilo não é pra você, se aquilo não serve pra você, se aquilo não é pra estar na sua vida, vai continuar dando errado 1000 vezes, vai continuar te decepcionando 1000 vezes, até que você entenda e mude de rota. E isso não é só em relação a uma situação específica, mas a vida sempre vai te trazer padrões em cenários diferentes, com pessoas diferentes, até que você aprenda essa lição e pare de correr atrás do próprio rabo. Então as decepções se repetem, as frustrações se repetem, você sente até aquele cansaço excessivo, sabe? Sem saber o motivo daquilo. É um cansaço que você não sabe explicar, um cansaço mental, algo que te suga e te traz pra baixo, sabe? E aí você começa até a se questionar, né? Será que o problema realmente sou eu? Será que eu não tô fazendo o suficiente? Será que é azar meu? Será que eu não tô insistindo quanto eu deveria? Quando na realidade aquela situação específica não cabe na sua vida. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça que simplesmente não encaixa. E quanto mais você tenta se encaixar em um lugar que não é seu, mais você vai se machucar. Eu acredito que dentre todas essas situações em relação a trabalho, amizades, ambientes e relacionamentos, eu acho que onde as pessoas mais se enganam é em relacionamentos, querendo ou não. Eu acredito que muitos de vocês já estiveram em um relacionamento que vocês queriam muito que desse certo. Tipo, a conversa entre vocês era muito boa, tinha química, tinha momentos muito intensos, mas ainda assim você sentia algum tipo de instabilidade? Não sei explicar, mas como se você tivesse que se esforçar além do normal, como se não fosse tão natural. E normalmente o pensamento que baseia isso tudo é relacionamento exige esforço. E sim, o relacionamento ele exige esforço, mas ele não exige que você se diminua, sabe? E eu quero que você saiba que existe uma diferença muito grande entre querer que dê certo, se esforçar para dar certo, e simplesmente só tentar convencer alguém a ficar na sua vida. E cara, não adianta, no fundo, lá no fundo você sente, mesmo que você não queira acreditar, que tal situação não é pra você. Você começa a sentir lá no fundo, que você tá tentando recuperar algo e reconstruir algo que no final nunca esteve por inteiro, desde o começo. Você só não reconhecia isso. E aí é onde a maioria das pessoas caem nessa armadilha, que é começar a negociar o que antes era inegociável para você. Você começa a negociar o respeito por si mesmo, ultrapassar certos limites, achando que não, eu tenho que me esforçar mesmo, às vezes eu tenho que ceder. E não necessariamente. No final das contas, você só vai estar dando murro em ponta de faca. E esse padrão vai se repetir até que você entenda isso. E isso não serve só para relacionamentos, tá? Isso aqui não é uma indireta ou nada do tipo, isso aqui é um papo que eu tive com a minha terapeuta, que eu tive com alguns amigos, e eu vi que é uma experiência que muitas pessoas já passaram, e eu imagino que muitos de vocês já tenham passado também, ou estão passando, e querendo ou não, eu gosto de compartilhar aprendizados de fases da minha vida aqui com vocês, então não necessariamente isso é uma coisa que aconteceu comigo, mas eu acredito que possa ter acontecido com alguém, então é sempre bom a gente trocar esse papo. E trabalho também, eu já tive muitas oportunidades de trabalho que no papel eram perfeitas, que tinha uma boa margem de lucro a longo prazo, muito dinheiro no bolso, muita visibilidade, não sei o que e tudo mais. Só que aí chegava na hora de executar esse trabalho, eu sentia uma certa preguiça, eu fazia me arrastando, era um peso fazer aquilo, entende? E eu achava que o problema era eu achava realmente que o problema era eu. Que eu não estava me esforçando o suficiente, que eu estava sendo preguiçoso, quando na realidade aquilo só não estava alinhado com quem eu era ou quem eu queria ser e aonde eu queria chegar. E eu não tô falando pra você que quando o caminho é seu e faz parte do seu propósito vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Mas também você não vai fazer se arrastando, vai fazer muito sentido pra você e no final do dia você sempre vai se sentir realizado com aquilo. Independente se ainda não deu resultado. E quando não é pra você, você simplesmente sente esse desgaste
e um cansaço tanto físico quanto emocional. Quando faz parte do seu propósito, você pode até sentir um cansaço físico, mas você sente um crescimento interno absurdo no final do dia. Então, quando você sente que você está se apagando em relação à sua carreira, em relação ao seu trabalho, talvez isso realmente não seja para você. E, novamente, de acordo com o título do vídeo, o que não for para você vai te decepcionar 1000 vezes até que você entenda isso. Isso serve até para amizades também, e aí é onde dói de fato. Esses dias eu tive um papo muito legal com a minha terapeuta sobre você ser uma pessoa útil e você ser uma pessoa necessária. Eu fui o tipo de pessoa que sempre barganhou muito afeto. Eu sempre achei que se eu cuidasse muito das pessoas ao meu redor, eu ia convencer elas a ficar. Eu ia provar o meu valor. Quando na realidade a gente não precisa provar nada pra ninguém, a gente não precisa convencer as pessoas a ficarem na nossa vida, ou ficar barganhando afeto. Normalmente eu escutava, eu ajudava, eu resolvia o problema das outras pessoas, mas quando era comigo, primeiro que eu já achava meio estranho, eu me sentia muito desconfortável, tipo, nossa, eu vou incomodar muito essa pessoa com o meu problema. Ou simplesmente via um silêncio absurdo, não era recíproco como eu imaginava. Mas se o padrão tá se repetindo como eu mencionei, talvez seja a hora de você olhar para isso também. A área da amizade é uma área muito importante pra gente. Os nossos amigos são a família que a gente escolhe pra vida. Que a gente tem a primeira família, que é a que a gente nasce. Não necessariamente a gente escolhe. Eu acredito que a gente escolha, mas isso é um papo totalmente espiritual e para outro vídeo. Mas tem a família que a gente escolhe ao longo da vida, que são os nossos amigos. E quando isso acontece, quando a pessoa realmente está ali na sua vida, porque você é uma pessoa necessária e não uma pessoa útil, independentemente se você está fazendo algo por ela ou não, ela vai querer estar com você. Você vai sentir, vai ser uma decisão, vai ser algo leve. Você não vai precisar brigar, você não vai precisar insistir, você não vai precisar cobrar, vai ser espontâneo. E quando a gente amadurece, a gente entende muito esse acesso. A gente começa a separar muito bem as pessoas da nossa vida em prateleiras. Em melhores amigos são aquelas pessoas que a gente pode ligar 3 horas da manhã na chuva pra ela resolver, tipo, um problema pra você. Que nem esses dias mesmo, eu tava comemorando o aniversário de uma amiga em um bar, ela tava de carro, ela não queria dirigir porque ela tinha bebido, e aí a gente teve que ligar pra um amigo nosso, sei lá, 2 horas da manhã, que tava sóbrio, em casa, de pijama, pra ele ir buscar o carro, porque ela não queria pegar o carro bêbado. Então, assim, esse tipo de pessoa são os que você pode considerar melhor amigo. Sem querer nada em troca. Nada em troca. E aí tem a parte de colega, amigo de rolê, enfim. Quando você aprende a separar esse tipo de coisa, vai ficando muito mais fácil. Muito mais fácil. E a última é ambientes, independentemente do ambiente que você esteja. Seja um ambiente de trabalho, seja festa, seja academia, seja... Não sei que ambiente você costuma andar, mas se você sente que tem algo errado, mesmo que nada esteja acontecendo fora do normal, mas você fica tenso, você precisa se transformar em uma pessoa que você não é, você precisa criar um personagem para estar ali, talvez aquele lugar não seja para você. E normalmente a gente repara isso quando a gente volta desses lugares e chega em casa muito cansado, com a bateria social totalmente drenada, porque a gente teve que sustentar uma máscara, ou a gente ficou se cobrando, a gente ficou se comparando, ou a gente ficou medindo cada palavra e cada passo, achando que vai ser julgado pelas pessoas, e isso consome muito a nossa energia mental. Então o nosso corpo ele sempre vai perceber antes da nossa mente. Sempre, não adianta, o corpo entrega. Quando você chega cansado mentalmente, quando você chega esgotado e com a bateria social totalmente, assim, drenada, é bom que você reveja isso também. Só que aí que tá o pulo do gato, a gente precisa saber diferenciar as dificuldades de certas situações que são para nossa vida e certas dificuldades que não são. Porque, querendo ou não, o desconforto ele faz parte do crescimento. E aí, a principal pergunta que você precisa fazer para você distinguir isso é: isso aqui está me expandindo? Isso aqui faz sentido com o que eu quero me tornar? Ou com o objetivo que eu quero alcançar? Ou isso está me diminuindo, me drenando, me sugando e me deixando cada vez mais fechado, mais cansado? Porque quando você expande, quando você cresce, dói, mas você sabe que você está crescendo. E quando está totalmente desalinhado com você, você se sente muito sugado. Então, se você começar a ver que você está repetindo padrões, se as histórias estão começando a se repetir, quando o sentimento de desgaste é o mesmo, quando você se sente meio deslocado, que você precisa ter um esforço fora do normal, talvez você devesse repensar muito em todas essas situações que eu falei. Relacionamento, trabalho, amizade. A gente tem uma relação muito boa aqui o suficiente para eu compartilhar aprendizados com vocês. Esse é o intuito desse canal. Coisas que eu tiro da vida, assim, aprendendo com outras pessoas, vendo outras pessoas, ou vendo algo na internet,
ou amigos meus vindo desabafar comigo, e aí eu, tenho um insight, penso em gravar um certo vídeo. Então, assim, é uma coisa que eu refleti, que eu conversei na terapia, e é uma parada que eu gostei muito de ter aprendido, porque a gente sempre acha, não, acho que eu já sei muito da vida, e aí chega alguma coisa pra, tipo, dar uma luz no nosso cérebro, e eu sinto que eu não demorei, mas que eu poderia ter aprendido antes. Só que, uma autocrítica. Não tem como a gente ter aprendido antes, se cobrar pra ter aprendido antes, algo que só o tempo nos ensinou. Então, eu tenho uma última dica para você para finalizar esse vídeo. Se você está vivendo algo que continua te decepcionando repetidamente, tá na hora de você olhar para dentro e ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você transforma essa pergunta em por que eu continuo escolhendo isso? O que eu ganho com isso? Porque se a gente escolhe alguma situação para nossa vida e a gente escolhe viver ela repetidamente todos os dias, é porque mesmo que inconscientemente, a gente ganha algo com aquilo. Seja ego, seja conforto, seja a zona de conforto, mesmo que seja muito desconfortável, porque é muito mais difícil para o nosso cérebro. É muito mais difícil a gente viver algo novo, mesmo que seja muito bom, porque ele está acostumado com o que é conhecido, mesmo que seja ruim. Eu quero que você saiba que nessas situações é muito importante que você não se coloque como vítima. O universo ele não está te punindo, ele está te redirecionando para onde você deveria estar. E quando a gente não tem esse olhar crítico, ele vai colocando situações na nossa vida, ali, padrões na nossa vida, até que a gente realmente aprenda. E a gente consiga passar por cima disso e fazer diferente. Quando a gente quer se tornar uma pessoa nova, não sei se vocês já repararam isso, tipo, eu quero mudar um hábito, eu quero mudar tal característica da minha personalidade. E aí o universo vem e ele te testa com certas situações, não é para te travar ou te colocar como obstáculo. É porque ele está testando se você consegue agir como a nova pessoa que você quer ser diante das mesmas situações que aconteciam no passado. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais calma, eu quero me estressar menos. Aí o universo vai te trazer uma situação estressante justamente para ver se você está muito fiel àquilo que você quer. E normalmente, no passado, você reagia com estresse, você era uma pessoa totalmente reativa. E aí, já que você falou, beleza, eu quero ser uma pessoa mais calma, o universo vai falar, beleza, vou colocar uma situação estressante aqui, vamos ver se você realmente quer se tornar uma pessoa calma. E aí, se você quebra o padrão, não se estressa e tem uma reação mais calma, isso significa que você está pronto para essa nova personalidade, que você já se tornou essa nova personalidade. Então é isso. O que não é para você vai te decepcionar 1000 vezes até que você entenda. E sinceramente, você realmente vai precisar de 1000 vezes mesmo para entender isso? E é com essa palavra que eu termino o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu tô muito feliz de voltar a produzir conteúdo pra cá. Eu quero pelo menos voltar a postar uma vez por semana e depois aumentar a frequência. Mas assim, agora minha vida tá mais estável, tá mais tranquila, as coisas estão resolvidas, carnaval passou, tudo passou. Agora o ano começou de fato, por mais que eu tenha trabalhado ao longo desses 2 meses. Mas eu gosto muito de gravar pra cá, isso aqui é minha paixão. Meus vídeos nem monetizam, pra vocês terem ideia. Eu não tenho uma audiência igual eu tenho nas outras redes sociais, mas é algo que eu gosto muito. Eu gostaria muito do feedback de vocês, contem histórias aqui pessoais ou de pessoas que vocês conhecem em relação a isso, o que vocês acharam do tema desse vídeo. Se vocês quiserem também trazer ideias para os próximos vídeos, você pode comentar aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Se você não me segue nas outras plataformas também, segue lá pra gente, ativa o sininho, tamo junto, beijo e até o próximo vídeo.